Essa história começa há muito tempo, antes que os consoles invadissem as casas. No início da década de 80, em uma cidade dos Estados Unidos, o pânico começou a se espalhar quando ocorreu uma série de mortes violentas. As vítimas haviam sido brutalmente torturadas e assassinadas, e o responsável sempre deixava as iniciais TD escritas na parede com sangue. Além disso, a polícia não tinha nenhuma pista. O massacre mais brutal ocorreu em uma casa onde 6 pessoas morreram e apenas uma sobreviveu, gravemente ferida. Seu testemunho foi assustador. Alegou ter sido atacado por um pequeno urso de pelúcia coberto de sangue, com um sorriso macabro cheio de presas e chamas saindo de seus olhos. Em sua cabeça tinha uma espécie de antena com uma pedra vermelha e agia como um louco, pulando de um lado para o outro. A polícia descartou seu testemunho e foi internado em um hospital psiquiátrico. Dias depois, tirou sua própria vida. Um boato começou a se espalhar pela cidade de que o responsável pelos crimes não era um psicopata, mas sim uma entidade demoníaca, e todos se trancavam em suas casas assim que o sol se punha. Uma noite, uma patrulha policial encontrou em um beco os restos de um corpo massacrado, e alguns metros depois, uma figura escrevendo as iniciais TD com sangue na parede. Foram atrás dele e conseguiram persegui-lo, graças ao rastro de sangue que deixou até a periferia da cidade, onde se escondeu no cemitério. A essa altura, o alarme já havia sido dado, e diversas patrulhas começaram a fazer buscas pelo cemitério. O repórter de um jornal local também apareceu e foi autorizado a acompanhar uma dupla de policiais. Depois de um longo tempo dando voltas e ouvindo estranhos ruídos, de repente um dos policiais caiu no chão, com a voz abafada pelo jorro de sangue que saía de sua garganta. Enquanto outro policial ajudava seu parceiro, o jornalista reagiu rapidamente com sua câmera e tirou uma foto no escuro. Quando mais tarde a revelou em seu laboratório, não podia acreditar no que via. Um pequeno urso de pelúcia aparecia em pé sob um túmulo, segurando em sua mão um machado manchado de sangue. A imagem confirmava a descrição dada na época pela vítima anterior. E quando foi publicada na imprensa, as pessoas ficaram histéricas. Já não bastava fechar as portas e janelas. Usavam rosários, incensos, água benta e qualquer outro objeto religioso que valesse a pena usar para se proteger daquele ser demoníaco. Se aglomeravam para perguntar ao sacerdote o que poderiam fazer diante de tal ameaça, e o mesmo contestava que a única salvação era a fé. Foi convocada uma vigília de preces e orações que durou ininterruptamente por vários dias. As pessoas se voltaram para pedir ajuda aos céus e, assim, enfraquecer o poder do monstro. De repente, uma noite, a criatura apareceu, ajoelhada diante do padre. Sangue e chamas saíam de seus olhos mais ferozmente do que nunca, e seus gritos desesperados tentavam calar as orações do povo. O padre reuniu coragem para se colocar à frente dele. Pronunciou alguns versículos e o aspergiu com água benta, momento em que o monstro deu um grito de dor e explodiu, como uma grande bolha de sangue, encharcando todos ali presentes. Por fim, a maldição havia acabado. Tudo voltou ao normal e as pessoas tentaram esquecer aquela macabra experiência. Até muito tempo depois, no final dos anos 90, quando a Sega lançou para seu console Saturn uma nova parcela de sua saga estelar, o Sonic R. Se tratava de um revolucionário jogo de corrida tridimensional, que incluía alguns personagens secretos que poderiam ser desbloqueados como recompensas. Em uma casa de Los Angeles, na Califórnia, uma mãe chamava seu filho para jantar, que estava trancado em seu quarto por várias horas, jogando esse novo título. Depois de diversas tentativas sem resposta, subiu as escadas pronta para repreendê-lo, mas o que encontrou a deixou transtornada. Seu filho estava deitado no chão, com os lábios azuis, espuma na boca e as pupilas dilatadas. O console estava ligado, e uma das músicas do jogo, Can You Feel the Sunshine, continuava tocando sem parar, com um tom alegre que dava a tudo aquilo uma atmosfera bizarra. Foi descoberto que o menino morreu de um ataque epilético por jogar muitas horas seguidas, o que não deixava de ser estranho porque não havia um histórico familiar dessa doença. Após o funeral, a família doou todos os seus brinquedos e pertences. O console do jogo ficou com seu melhor amigo, que já em casa o conectou e descobriu que pouco antes de morrer, o menino havia desbloqueado um novo personagem. Se chamava Tails Doll, a versão sombria de um dos personagens principais do jogo, que tinha aspecto de um bicho de pelúcia e uma antena com uma luz vermelha na cabeça. O fato foi divulgado em fóruns na internet, e começou a se espalhar o boato de que o sangrento TD havia voltado à ação, através do macabro personagem do videogame.
A cega reagiu rapidamente e fez com que desaparecesse de todos os seus produtos. Mas já era tarde demais e o pesadelo voltou a se tornar realidade. Algumas semanas depois, houve um novo assassinato. Mais uma vez um cadáver brutalmente torturado e uma escrita com sangue, desta vez mais extensa, dizia: "Obrigado por seu medo e por me trazer de volta à vida. De agora em diante não terei corpo, não precisarei mais dele, porque sou o Tails Doll." Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.